Boa tarde, bom crepúsculo para nós, Urangapituna. Eu vou começar a dar leitura à Carta Manifesto aos povos indígenas em contexto urbano, aldeias, comunidades e afins, e ao novo governo federal. Carta que foi subscrita pelos parentes, pelas parentas, no dia 25 de novembro de 2022, dia, data que se inicia com a primeira conferência, livre conferência indígena popular Marçal de Souza, de povos originários em contexto urbano. Carta aos povos indígenas em contexto urbano, aldeias, comunidades e afins, e ao novo governo federal. Quem somos? Diante da conjuntura em que nos encontramos, tanto aqui no país colonial no qual vivemos, assim como em grande parte do mundo, surgem ondas de ascensão fascista no contexto da grande crise ambiental do capitalismo, que a cada período se agrava de forma exponencial. Considerando a nossa luta recente e ainda atual para debelar o governo fascista que se apossou do Estado colono capitalista brasileiro, num esforço cada vez mais necessário e cada vez mais ampliamente coletivo pela libertação de Pindoramaí, Brasil. Dito isso, diante da emergência do novo governo de transição, de frente ampla, que venceu as últimas eleições como parte do sistema de forças políticas que se apresentaram e se articularam para o enfrentamento ao nazifascismo, através do processo eleitoral, no mês de outubro passado, neste ano de 2022, eis, pois, que surge essa carta manifesto para conhecimento de todos. Diante das demandas seculares por emancipação das nações indígenas, agredidas e violentadas em sua integridade, devastadas pelo modelo civilizatório de morte e destruição ambiental, subjugadas pelo processo necropolítico colonial capitalista, tendo em vista, ademais, as singularidades econômicas, culturais, históricas, ecológicas, espirituais e políticas vividas pelas populações indígenas, obrigadas a viver sob o malfadado contexto urbano, corolário perverso e criminoso da invasão europeia e ocidental iniciada entre 1492 e 1500. Populações essas das quais fazemos parte. Perante as nossas condições de existência, ao apagamento, ao silenciamento, invisibilidade, racismo e genoetnocídio, a que fomos e ainda somos permanentemente submetidos, inclusive em face da divisão artificiosamente criada e perpetuada pelos colonizadores entre nós indígenas, semeando preconceitos racistas que não se sustentam face às nossas cosmogonias e cosmopercepções de mundo, mas que permeiam e alcançam tais divisões ao interior das aldeias, em comunidades, nas florestas restantes. Nós, em contexto urbano, resistimos cercados e sitiados pelo asfalto e o concreto das grandes e pequenas cidades, erguidas sobre o solo de nossas aldeias invadidas e devastadas. E em face a tudo isso, sensíveis à força e à luz dos nossos encantados que nos dizem: avancem, avancem. Ante a nossa ancestralidade e a história de nossas lutas e resistências a este cruel e brutal processo de colonização, surge então a necessidade imperativa
de nos juntarmos e nos organizarmos ainda mais, todos nós, indígenas, para analisarmos o conjunto político-histórico de nossa realidade vivida, compreendemos quem somos, definindo claramente o que queremos e nos organizarmos para a luta de libertação de nossos corpos indígenas, nossas espiritualidades e ancestralidades, e ainda pela expulsão do colono capitalista de nossas terras, de nosso território sagrado ancestral. Por tudo isso, precisamos nos posicionar diante da história e da atual conjuntura em que nos encontramos, dizendo aos nossos povos, à sociedade colonial de ocupação, ao Estado colonial brasileiro e ao novo governo que se inicia, quais são as nossas demandas, propostas, reivindicações, necessidades e, em resumo, o que buscamos e o que queremos. Esta carta visa apresentar, sobretudo, aos nossos povos indígenas, assim como ao novo governo que se constitui como força antifascista e que se declara favorável aos povos originários, as nossas posições políticas e planos de luta para reconhecimento e validação por nós mesmos e pelo conjunto da sociedade envolvente de nossa existência nas cidades, a libertação de Pindorama e de todo o continente. Nhande Anga Nhen. Ao longo dos últimos 4 anos, sofremos ataques de todas as partes, violando sistematicamente os nossos direitos garantidos pela Constituição de 1988 e ratificados pela Convenção 169 da OIT. Por inércia dos governos anteriores, vimos nosso direito imprescritível aos territórios ancestrais sendo devastado e arrasado por grandes conglomerados pecuaristas, latifundiários agronegocistas, mineradoras, garimpeiros e madeireiros, dentre outros grupos saqueadores, desde o pau-brasil até o nióbio, desde 1500 até os dias de hoje, sob o olhar conivente e condescendente da grande parte da bancada congressista. Tivemos nossas florestas queimadas numa velocidade impressionante, dados que podem ser verificados pelos satélites do INPE. E tivemos mais, a FUNAI, órgão que deveria garantir nossos direitos, passando a emitir pareceres tecnicistas fraudulentos para cercear o direito fundamental ao reconhecimento étnico e omissos em proteger os territórios já demarcados e homologados, prevaricando e paralisando todos os processos de demarcação em curso. Se não respeitam ou distorcem as legislações, garantiremos nosso direito inalienável e inconteste através da luta pela preservação e manutenção dos territórios. Mais ainda, acreditamos que podemos alcançar a paz dos direitos reconhecidos e atendidos por meio do diálogo com o novo governo que se inicia. Até agora, o que temos visto é o Estado se negando a proteger a saúde dos indígenas em contexto urbano. Além das tentativas de aprovar o marco temporal, APL 490, e a flexibilização dos critérios de licenciamento ambiental no âmbito e no entorno das cidades e unidades de conservação, assistimos nossos povos morrerem pela Covid-19, doença do coronavírus, por omissão de estruturas ligadas à saúde pública e à sonegação de vacinas. Tivemos o direito à água potável negado,
assim como de outras políticas públicas essenciais à garantia da vida. Ações orquestradas com a finalidade secular de nos exterminar como povos originários e tomar nossas matas e territórios de modo a eternizar o saqueio das riquezas das nossas terras, de nosso continente Pindoramaçu a Biayala, Américas. Tudo isso é parte dessa escalada de violência e de graves atropelos aos direitos humanos contemplados, inclusive, em legislações internacionais das quais o Estado brasileiro é signatário. Uma guerra que nunca terminou e que nos dizima física, cultural e espiritualmente há 522 anos. Nossa ancestralidade nos chama para a luta e em todas as cidades, indígenas das mais diversas raízes originárias de Pindoramaí se levantam e se reconhecem como parte desses povos que lutam para defender outras possibilidades de mundos, de sociedades, de outras economias, outras formas de ser, de estar e de coexistir no mundo. Acordados e vigilantes, trazemos nossos corpos, nossa unga, nossa nin, nossas vozes e ancestralidades para reivindicar políticas públicas que nos contemplem em todos os contextos e especificamente nos visibilizem no contexto das grandes cidades, onde fomos obrigados a viver como resultado direto da invasão e da colonização descritas anteriormente. Os atuais levantamentos do censo 2022, ainda com resultados parciais, já apontam para um aumento das populações indígenas no geral e para a sua predominância e concentração nas zonas urbanas. Se o Estado e as organizações da sociedade colonial nos desconhecem, nós nos erguemos e erguemos as nossas vozes para nos apresentar como movimento livre e popular dos indígenas em contexto urbano, que pensam propostas para políticas públicas e autoafirmativas para os nossos povos. Nós, indígenas que vivemos no famigerado contexto urbano, terra desflorestada e envenenada, ambientalmente desorganizada pela ganância do homem eurocolonizador. Expressamos com veemência nosso anseio de que as cidades se tornem outra vez comunidades e territórios acolhedores às nossas biodiversidades naturais, às nossas diversidades culturais, espirituais e ancestrais, realizando a partir de políticas públicas sérias e verdadeiramente comprometidas com os povos originários de Pindoramaí, políticas essas traçadas a partir do diálogo amplo e coletivo envolvendo as bases das populações indígenas nas aldeias, nos campos e nas cidades. Bem, como as personalidades indígenas que irão nos representar em Brasília a partir da fundação do Ministério dos Povos Originários, assim como, de maneira geral, congressistas e legisladores, as transformações ambientais, no social e no natural, necessárias à reconstituição de nossas teias da vida, nossas florestas, nossos rios, nossos territórios e nossas comunidades e aldeias. Apresentação de propostas e reivindicações. Nhanderecô. Desde a invasão, vimos nossa soberania e direitos de povos originários serem violentados um a um. A cada avanço dos invasores, o nosso território adentro, ano a ano, década a década, século a século, pela criminosa e perversa ação dos bandeirantes e de outros exploradores, fomos sendo feitos escravos, catequizados pelos jesuítas e outros religiosos, tendo as nossas aldeias, territórios e culturas devastados pela ganância do lucro
trazida pelo homem branco que veio da Europa. Nhandereco, Nhandecatureco. Um outro exemplo de ataque aos povos indígenas, a partir dos diretórios índios de 1755, imposto pelo Marquês de Pombal, como parte do processo incontínuo iniciado em 1500, vimos nossa soberania e direitos de povos originários serem violentados um a um. Perdemos nosso direito às línguas nativas, nossa tradicional e coletiva forma de nos organizarmos, nossos nomes originários, nossas espiritualidades e pertencimentos étnicos proibidos. E sempre enfrentamos essa massacre por meio de nossa desobediência e resistência, significava a morte. Colocados no não lugar do pardo, ou assimilados na cultura do invasor como brancos ou pretos, fomos invisibilizados nas multidões das cidades e suas periferias. E, ao perder a identidade de povos indígenas, também nos roubaram nossos direitos. Nhandereco, Nhandecatureco, bem viver. Eis o que buscamos recuperar para todos os nossos povos. E durante todos estes séculos, temos existido, resistido e lutado pela retomada de nosso território de Pindoramaçu, também denominado Abya Yala, e por nossos direitos originários. Por todas essas nossas lutas, conquistamos algumas vitórias parciais. Uma delas foi inserir na Constituição de 1988 algumas garantias para os nossos povos. Agora, a atual Constituição do Estado colonial brasileiro nos garante algumas das nossas reivindicações, mas muitas delas, apesar de constar na Constituição e nas leis, não são cumpridas pelos governos e órgãos, como a FUNAI e a CESAI. Não nos adianta promessas de que irão agora nos atender. Queremos ver as atitudes do novo governo e da sociedade colonial brasileira daqui para frente. Por isso estamos novamente nos levantando e reconhecendo e resgatando nossa identidade étnico-racial. Exigimos a reparação de nossos direitos ao Nhandereco, ao bem viver ancestral, que resiste e ainda existe em nós. A. Bem viver e autodeclaração. Devolução, reparação histórica, recomposição e restauração de nossos territórios. Respeito à autodeterminação e à autodeclaração como princípio fundamental do direito indígena. Cadastramento de reconhecimento étnico obrigatório em todos os municípios. Inclusão obrigatória nos registros cartoriais oficiais de nossos nomes e etnias. B. Bem viver e saúde. Sistema de saúde indígena nas áreas urbanas, assim como nas aldeias, com verbas próprias e suficientes, desde a saúde preventiva e a atenção básica até a média e alta complexidade, com a construção de hospitais e centros de saúde adequados para assegurar a demanda de toda a população indígena nas cidades, regiões de florestas, aldeias e zonas rurais. Garantia de inclusão neste sistema de indígenas como gestores, profissionais de saúde dos níveis técnico e superior, com investimentos em formação. Garantia de que as medicinas originárias e tradicionais dos povos indígenas e seus especialistas tenham livre acesso aos hospitais, postos e centros de saúde para exercerem as suas curas em pé de igualdade com médicos, terapeutas e tratamentos não indígenas.
Políticas e verbas próprias para os indígenas com deficiência e os portadores de necessidades específicas. C. Bem viver e educação decolonial contra colonial. Instituição de escolas de línguas nativas originárias, bilíngues e multilíngues nas cidades, áreas urbanas, rurais e aldeias, em todos os níveis e modalidades de ensino, da pré-escola até a pós-graduação, com verbas próprias inseridas no orçamento da União, estados e municípios. Resgate de nossa história, habeas data de nossas documentações, artefatos e línguas por meio de investimento direto do Estado em escolas, nos centros urbanos, como ensino de línguas nativas ministradas por professores indígenas. D. Bem viver, cultura e espiritualidade. Reparação de nossas espiritualidades com a construção de centros de pesquisa e documentação, cultura e espiritualidade indígenas em todos os municípios, com determinação de verbas para fomento e divulgação de nossas culturas. E. Bem viver, Estado plurinacional, pluriétnico e território. Poder popular indígena. Organização de estruturas de autogestão oficial baseadas nas tecnologias políticas originárias de Pindoramaí. Reconhecer nossas práticas ancestrais das assembleias dentro das aldeias, em conjunto com aldeias das etnias e nações, replicando isso para as cidades, territórios estaduais e para todo o território nacional, onde as populações estudem, debatam e decidam por meio de plebiscitos, referendos e consultas populares, não apenas sobre a aplicação de parcelas do orçamento, mas sim sobre todo o orçamento, sobre leis e políticas públicas de Estado nas diversas áreas, economia, cultura, educação, saúde, meio ambiente. Tudo isso perpassa todas as áreas, e etc. Instituição do Congresso Nacional Indígena Pluriétnico Permanente, CONIP, como fórum permanente de repercussão e amplificação nacional por todo o território de Pindorama, das demandas, propostas, reivindicações e necessidades das populações indígenas das cidades, das aldeias e das zonas rurais, em articulação com o sistema de poder popular indígena, CIPOP. Instituição por emenda constitucional, criando e oficializando as Forças Regulares de Autodefesa dos Povos Indígenas, FORAP. Garantir e promover o debate e o encaminhamento sobre Estado e sociedade plurinacional e pluriétnicos. Reconhecimento territorial de todas as unidades de conservação do território nacional, como territórios indígenas, TIs, tornando obrigatória a consulta aos povos originários, aos quais os territórios pertencem ancestralmente e imprescritivelmente sobre seu manejo e utilização. Restituir, recompor e reparar. Item 4. Acreditamos que o conceito de território, formulado constitucionalmente como porções de terras sem autonomia e ou autodeterminação soberana dos povos originários, deva ser submetido a uma análise exaustiva para exigir de parte do Estado brasileiro o reconhecimento destes diferentes territórios como territórios indígenas, resgatando inclusive suas nomenclaturas originárias. Na Resolução 6 da ONU, de 29 de junho de 2006, aprovada na 107ª sessão plenária em 3 de setembro de 2007, diz no parágrafo 6º, abre aspas, preocupada, a plenária,
com o fato de os povos originários terem sofrido injustiças históricas como resultado, entre outras coisas, da colonização e da subtração de suas terras, territórios e recursos, o que lhes tem impedido de exercer, em especial, seu direito ao desenvolvimento em conformidade com suas próprias necessidades e interesses. Fecha aspas. A partir desse pressuposto, é provável a compreensão de que a restituição territorial promove rediscutir as categorias de terra, território e territorialidade, historicamente nomenclaturas usurpadas mediante mecanismos legais que subjacem aos fundamentos teológicos políticos fundantes na cristandade ocidental, principalmente de Roma, e logo, mais tarde, sistematizados pela ética protestante. Com isso, acabaram por desterritorializar os povos originários que já moravam em Pindorama, criando mecanismos baseados no direito positivo para consolidar o patrimonialismo e o proprietarismo existente até os dias atuais. No parágrafo 10 da resolutiva da ONU sobre a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Originários, estabelece que, abre aspas, convencida de que o controle pelos povos indígenas dos acontecimentos que os afetam e as suas terras, territórios e recursos lhes permitirá manter e reforçar suas instituições, culturas e tradições, assim como promover seu desenvolvimento de acordo com suas aspirações e necessidades. É a partir desse postulado que podemos pensar em recomposição das comunidades como um espírito de justiça justa, para que os diferentes povos e nações originárias possam viver segundo as diretrizes que sejam conformadas de e para os povos originários, em matéria de hábitos culturais, medicinais e tribunais, de pertencimento e de legitimidade do Estado brasileiro em face a uma abertura de diálogo acerca do Estado plurinacional e pluriétnico, mediante protocolo de consulta dos povos originários para a emenda constitucional. Fato é que, com seus territórios devolvidos, é possível avançar no leque da reparação histórica que se inicia com a devoluta de terras e territórios, nos quais as diferentes etnias e nações possam estabelecer seu poder de mando dentro da circunscrição. Exemplo de restituição territorial, aqui apenas como exemplo gráfico, é a designação do território atualmente denominado pelo Estado chileno, onde os povos mapuches de Wallmapu habitam e redefinem seus territórios mediante e com o aval da jurisprudência daquele Estado-nação, como Rewe, território ancestral, e Lof, comunidade originária. Dá-se início ao processo de reivindicação e devoluta de terras usurpadas pelo colonizador e cristalizada mediante decreto no final do século XVIII, algo similar com a denominada Lei de Repartição de Terras no Brasil de 1850. Igualmente, ao ressarcimento de parte do Estado, a exemplo do Canadá, ou ao direito de obter parte dos tributos nacionais, a exemplo da Austrália, para que as diferentes comunidades possam se desenvolver de forma autônoma e emancipatória. No artigo 1º da presente declaração da ONU, deixa a olho nu a importância de que a restituição territorial venha acompanhada com a recomposição das comunidades, embora em contextos diversificados, urbano, rural, floresta e outros, a fim de se constituírem legitimamente como povos com direito a estarem dentro de suas terras e territórios, afirmando nos artigos posteriores a obrigação do Estado, neste caso brasileiro, de promover, proteger e amparar os povos indígenas segundo suas próprias leis e da qual o Estado nacional não deve intervir ou ter algum tipo de ingerência. Isto apenas remontando aos direitos dos povos originários do qual o Brasil é signatário,
Se considerarmos os artigos 231 e 232 da Constituição Federal do Estado brasileiro, vê-se na mesma premissa fundante dos direitos indígenas sobre as nossas terras tradicionais. Em particular, para os indígenas situados em zonas urbanas, face aos massacres e às desterritorializações, tornar-se-ia mais gritante a urgente necessidade de devolução e restauração de nossas terras, aldeias, comunidades e territórios originários, usurpados pelo processo colonizatório, ou a reconhecer dentro das zonas urbanas territórios nos quais estejam povos originários de diversas nações e etnias, vivendo e coexistindo sem detrimento de suas línguas, hábitos culturais e espirituais. Constituição Federal, capítulo 8, dos Índios, artigos 231 e 232. Texto do capítulo, artigo 231, abre aspas. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Fecha aspas. Decreto número 1141, de 19 de maio de 1994, dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas. Lei número 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio. Decreto número 564, de 8 de junho de 1992, que aprova o Estatuto da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e dá outras providências. Decreto número 3.156, de 27 de setembro de 1999, que dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, pelo Ministério da Saúde, altera dispositivos dos decretos 564, de 8 de junho de 1992, e 1141, de 19 de maio de 1994, e dá outras providências. Inciso 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Inciso 2. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Inciso 3. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional. Ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Inciso 4. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Inciso 5. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população ou no interesse de soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantir em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Inciso 6. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção do direito à indenização ou a ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Inciso 7. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, incisos 3 e 4. Texto do capítulo, artigo 232 da Constituição Federal do Brasil. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Fim da carta. Esse manifesto foi escrito pelos povos originários em contexto urbano, hoje, na primeira conferência Marçal de Souza Santos. Deixo esse vídeo para vocês poderem ouvirem esse texto manifesto e fazerem também seus comentários. E parabéns para todas, para todas, para todos, por essa participação e por essa grandiosidade imperativa que é a luta pela terra, pelo território e pelo direito de ser e estar e coexistir no mundo junto com os não humanos. Esse verde que nos acompanha nessa existência. Xaltumai, muito obrigado. Puranga Pituna, agradeço aos encantados e às encantadas.